A doença cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi foi descrita em 1909, lá pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas. E ela é transmitida pela picada do inseto Triatominae, por transmissão vetorial, por transfusão sanguínea, digestiva e vertical. A doença ela ocorre em 3 fases, que é a aguda, a intermediária e a crônica. Existe um período de incubação que dura em média 14 dias, mas esse período de incubação vai depender do tipo de contaminação que vai estar influenciando o período de incubação e o aparecimento de sintomas. Na fase aguda, normalmente é assintomática, mas pode sim apresentar sintomas que vai se iniciar entre as 2 primeiras semanas após a picada, apresentando lesão na pele, febre. Essa febre ela é prolongada por até 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, e na fase intermediária, que também é conhecida como fase crônica inicial, vai apresentar lesão de pele bem evidenciada e alguns sintomas gastrointestinais e até cardíacas. Na fase crônica, existe o agravamento cardíaco e gastrointestinais, tais como manifestações pleomórficas, desde pequenas alterações eletrocardiográficas e até insuficiência cardíaca grave. Essa doença de Chagas se manifesta em um amplo aspecto de síndromes clínicas. Então, um dos métodos da transmissão é através do ciclo completo, onde o habitat normal do Trypanosoma cruzi vai ser a corrente circulatória, onde ele vai permanecer nadando no plasma até invadir novas células. Então, o inseto barbeiro, ele vai defecar ao mesmo tempo que ele vai sugar o sangue da pessoa. E aí, assim que você coça, você vai permitir a entrada desse tripomastigota na sua corrente sanguínea. E essa forma tripomastigota, ela vai invadir as células e vai se transformar na fórmula mastigota. E essa forma mastigota, ela se reproduz principalmente nas fibras musculares do coração, podendo originar outras formas semelhantes, como o tripomastigotas sanguícolas. Outras formas de transmissão da doença de Chagas é a transfusão sanguínea, a transmissão via oral e a transmissão vertical. Na transfusão sanguínea, o parasita é transmitido através do contato com o sangue infectado. Por isso, sempre que antes de uma transfusão de sangue, a gente vai fazer exames que possam identificar se esse sangue colhido possui ou não o Trypanosoma cruzi. Na transmissão via oral, ela ocorre através da ingestão de fluidos contaminados, tanto que na região norte do Brasil, tem casos de infecção da doença de Chagas através da ingestão de açaí e do caldo de cana. E por último, na transmissão vertical, ela vai ocorrer durante a gravidez ou logo após o nascimento, que vai ser uma transmissão da mãe para o filho. Como os parasitas do Trypanosoma cruzi são transmitidos de um hospedeiro para outro, eles passam por vários estágios de desenvolvimento, o que permite ao parasita concluir com êxito seu ciclo de vida e permitir que o ciclo continue até mesmo na prole, que vai ser no filho. Boa noite, eu sou Ivanete e vou falar sobre o caso de doença de Chagas. Paciente do sexo feminino, 20 anos, solteira, natural de Paracatu, Minas Gerais. Há 8 meses, começou a apresentar precordialgia constritiva com irradiação para a região epigástrica, dor nas costas, tosse seca e vômito, negando outras alterações. Nos exames, as características da precordialgia sugeriram isquemia sem alterações enzimáticas. A radiografia do tórax evidenciou infiltrados de processos infecciosos sem febre. Foi medicada com solução fisiológica, antibiótico e oxigênio sob catéter nasal. Com a piora do quadro, foi solicitado eletrocardiograma e ecodopplercardiograma nos modos mono e bidimensional, indicativo de miocardiopatia dilatada. Os exames apresentaram fração de injeção baixa, hipertrofia cardíaca excêntrica, hipertensão arterial pulmonar, presença de trombo na apêndice atrial esquerdo, déficit no índice da função sistólica do ventrículo esquerdo, regurgitação mitral e tricúspide de grau moderado, que diagnosticou insuficiência cardíaca.
Sua mãe relata que desde a infância a paciente já apresentava restrições nas brincadeiras de criança, sintomas não valorizados pelos pais, acreditando ser mãe de criança. Aos 15 anos, teve evolução progressiva do quadro, como dispneia aos mínimos esforços, procurou o Hospital do Sistema Único de Saúde, onde já tinha se consultado por diversas vezes, com vários diagnósticos, mas nenhum definitivo. Internada no Hospital do SUS, em tratamento com furosemida, enalapril e carvedilol, por volta do 7º dia de tratamento, apresentou uma leve melhora. De alta, no 11º dia, foi encaminhada para o Hospital da Faculdade Atenas para melhor investigação. Na história familiar, a mãe relata que durante a gestação apresentou geofagia. A avó é chagásica. O avô e a tia, quando vivos, apresentavam os mesmos sintomas. Sua irmã, portadora de síndrome de SKS, com grandes chances de ter sido contaminado pelo triatomíneos verticalmente. Boa noite, aqui é a Isabela. Vou falar sobre o caso clínico. Na história familiar, sua mãe teve contato com triatomídeos e apresentava 2 sorologias reagentes e confirmadas para o T-Cruz. Sua mãe relata também que durante a gestação teve contato com o barbeiro no domicílio e apresentou geofagia, a gestão de tijolo na moradia. Ela não sabe informar se o material citado estava contaminado com ferro de triatomídeos. Em sua primeira consulta para avaliação cardiológica, encontrava-se em classe funcional com dispenia em repouso e aos mínimos esforços. Baseado nestes achados clínicos, sugeriam-se as seguintes hipóteses. Primeira, diagnóstico sindrômico. Segunda, miocardite chagásica subugada. Terceiro, miocardiopatia chagásica crônica de recente começo. Quarta, diagnóstico anatômico, sobrecarga ventricular esquerdo com hipertrofia excêntrica. Ou a quinta, diagnóstico etiológico, miocardia por T-Cruz ou miocardite viral. Dessa forma, solicitou as sorologias para T-Cruz no acompanhamento clínico. A paciente apresentou piora progressiva no quadro, edema nos membros superiores e membros inferiores, disfagia persistente. A sorologia para T-Cruz revelaram IgG positivo e IgM negativo. Optou-se por outros exames para melhor investigação etiológica. Devido à piora do quadro, foram reajustados os fármacos anteriores, associando-se benzidazol para o tratamento etiológico. Embora a sorologia não confirmasse a doença, optou-se por esse tratamento devido à evolução ser muito desfavorável. Acrescentou-se ácido acetil salicílico e verapamil com o objetivo de diminuir a dor precordial recorrente e persistente que a paciente apresentava, além de prevenir tromboembolismo. Foram solicitados novo teste por ELISA e hemaglutinação indireta quantitativa, cultura de sangue para T-Cruz. Apesar do tratamento, seguindo as normas do Ministério da Saúde para a doença de Chagas, a paciente não apresentou melhora do quadro. Como conduta foi orientada, repetiu o cordoplecardiograma e acompanhamento clínico semanal, foi solicitado um novo IGC, mantendo o mesmo padrão anterior. Iniciou-se a nimodipina, pois a paciente queixava-se de intensa precordialgia, dor intensa no tórax. Mesmo usando o sutrate e verapamil, esse foram dispenia e astenia como nipodipina. Os outros pacientes foram chagásicos sintomáticos, especialmente com precordialgia concentrativa, obtiveram melhoras com nipodipina. Nessa paciente, a forma crônica de Chagas foi associada por manifestações digestivas e cardíacas, além da sorologia IgG positiva e IgM negativa. Apesar da não detecção da porta de entrada do chagon de inoculação, que é o local da picada, e não serem encontrados também vetores no domicílio. Apesar da dificuldade de realização de exames com mais acurácia, como os moleculares, para o diagnóstico definitivo dessa paciente, há alta habilidade de ser um caso de doença de Chagas adquirida por transmissão vertical, uma vez que a mãe é positiva e foi picada pelo barbeiro durante a gravidez. Hoje existem evidências que o parasita continua presente no organismo do hospedeiro na fase crônica e provavelmente é a sua presença que mantém as reações imunológicas persistentes, pois quase sempre que há situações em que a defesa do organismo estão diminuídas, ocorre a reativação da doença, demonstrando que o parasita encontra-se viável e ativo.
Por isso há indicação de trypanosomidas na fase aguda da doença de Chagas. Porém, quanto à fase crônica, as condutas não são unânimes. Aguardam-se os resultados do estudo BENEFIT e de outros estudos terapêuticos, prospectivos para se definir o tratamento para aquele paciente, sendo que 2 fármacos mostram resultados promissores, o Nifortimox e o benzonidazol, sendo esse último mais utilizado no Brasil. Então, nesse caso, a gente conseguiu ver que não houve um acompanhamento por parte da mãe no período pré-natal. E por causa disso, quando já adulta, a paciente possuiu esses sintomas, né? Esses sintomas graves no quesito cardiovascular. Se a mãe tivesse tratado essa doença de Chagas antes da gestação, ela poderia prevenir a transmissão para sua filha, né? Então, nessas áreas endêmicas, é sempre recomendado um acompanhamento das mães possuindo a doença de Chagas através dos exames, né, comuns, os métodos comuns, como a gota espessa, o diagnóstico direto e indireto e a cultura de sangue em meios apropriados, como o meio de Schneider. Se ela tivesse feito esse acompanhamento, teria sido possível detectar tanto a parasitemia quanto o risco de transmissão e, assim, realizar o tratamento. Então, quando a sorologia IgG fica positiva, a gente deve considerar a possibilidade da transmissão vertical, com a duração de 15 a 20 anos, como foi nesse caso que a gente viu. O tratamento ele deve ser feito ainda no período fértil dessa mãe, visto que os remédios disponíveis, eles são muito tóxicos durante a gestação.